Olá, pessoal do Interlocução Brasil. Hoje estamos tendo a grata satisfação de bater um papo com o Dr. Badi Curi Neto, advogado, professor, possui graduação em Direito pela PUC de Minas Gerais, ex-juiz, membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Atualmente é sócio-diretor da Badi Curi Advocacia Empresarial e mestre em Direito pela FUMEC. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Empresarial. Professor universitário e de pós-graduação. Recentemente fez um curso de especialização e arbitragem na Universidade de Nova York e Valência, na Espanha. Parabéns, doutor. Muito obrigado por nos receber. Olha, é uma honra muito grande estar aqui com você, Maurício. Vamos lá. Quem é Badi Curi? Qual a sua história? Diga para o internet. Eu comecei muito cedo a gostar do direito. Meu pai era magistrado de carreira, então na minha casa comia-se direito, falava-se direito e conversava-se direito a vida toda. E eu sempre tive uma preocupação com essas questões jurídicas, eu sempre gostei disso e resolvi então entrar na faculdade de Direito. E como filho de magistrado, meu pai tinha uma esperança, uma expectativa talvez que eu seguisse até a magistratura, mas eu me apaixonei pela advocacia. Apesar de ter sido juiz do Tribunal Regional Eleitoral dos 29 anos aos 34 anos, foi uma experiência bem novo naquela época, mas foi uma experiência maravilhosa, onde eu pude sentar ao lado dos meus professores e passou a me ombrear. Nós fomos pares no julgamento. Foi uma experiência muito válida, mas eu sempre tive a beca da defesa. Eu não gostava mais da beca da defesa, da atuação do advogado, do que da toga de julgador. Por isso eu segui a carreira de advogado. E hoje tem um grande escritório de advocacia empresarial aqui em Belo Horizonte, na capital mineira, e ele vai falar na sequência. Doutor, como advogado com essa bagagem que o senhor tem, como o senhor analisa a atuação do Supremo Tribunal Federal e o dito ativismo judicial? Olha, o Supremo Tribunal Federal, na realidade, é o guardião da Constituição. A última trincheira da cidadania é o Poder Judiciário. Por quê? Porque onde o mais forte não impõe a sua lei ao mais fraco. Ou seja, tem alguém imparcial para decidir as questões. E o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição Federal, ele traz uma segurança jurídica que a nossa Constituição de 88 deve ser respeitada. O que tem acontecido com o ativismo judicial? Esse novo constitucionalismo, onde o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito aos ministros supremos, porque são pessoas muito preparadas, mas o que é o ativismo? É ele imiscuir nos demais poderes da República, na função de demais poderes da República. E, com todo respeito, eu vejo que isso tem acontecido sobremaneira atualmente. Podemos dizer o seguinte: todo poder, isso diz a Constituição Federal, no seu artigo 1º, emana do povo. Pelo voto direto? Pelo voto direto, e por ele será exercido de forma direta ou indireta. Direta através dos seus representantes e através também de alguns plebiscitos. Então, o poder emana do povo. O artigo 2º da Constituição Federal diz que a República é constituída de 3 poderes independentes e harmônicos. Bom, a independência dos poderes é dada pela própria organicidade da Constituição Federal. Então eu vejo que, infelizmente, talvez por ser um pouco mais conservador na parte jurídica, que o Supremo tem tomado algumas medidas
que, nas palavras do Ives Gandra, ele tem atuado como um legislador positivo. E isso, na minha opinião, não é bom para a democracia. Na realidade, quem que é o legislador? Cabe ao Poder Legislativo fazer as leis para o país. Não cabe o Poder A Câmara Judiciário Federal, né? e o Senado. E o Senado. Não cabe ao Poder Judiciário, cabe a ele interpretar a lei de acordo com a Constituição, mas não ele imiscuir na função do outro poder. Podemos, por exemplo, citar alguns exemplos que aconteceu. Existem cláusulas, são cláusulas pétreas da Constituição. O que quer dizer isso? São cláusulas imutáveis, que não pode ser modificada nem através de emenda constitucional. Então, uma dessas cláusulas fala-se que a pessoa só pode ser considerada culpada com sentença condenatória transitada em julgado. O que se diz por transitado em julgado? Como não cabe mais recurso. E essa jurisprudência já vinha solidificada pelo Supremo Tribunal Federal há muito tempo. E, de repente, por uma decisão de 6 votos a 5, interpretaram que não. O trânsito em julgado é da matéria fática, ou seja, dos tribunais estaduais ou do Tribunal Regional Federal, porque depois são recurso especial e extraordinário. Mas a Constituição assim não diz. E por 2 ou 3 anos veio essa decisão do Supremo e ela começou a ter reflexo para o judicionado. Logo após um novo julgamento, eles voltaram à interpretação antiga. Isso não é bom para a democracia, isso não é bom para o judicionado. Por quê? Primeiro, porque traz uma insegurança jurídica muito grande. E o segundo, mesmo que não se tratasse de cláusula pétrea, para que haja uma emenda constitucional, a própria Constituição Federal exige um quórum especial, específico das casas legislativas, tanto da Câmara Federal, tanto do Senado. Por quê? Porque entende-se que a Constituição Federal, por ser a lei maior, para que seja modificada, e precisa-se de uma representatividade maior do povo, através dos seus representantes nas 2 casas congressuais. No Supremo Tribunal Federal, por 6 a 5, ou seja, por uma maioria simples, trabalha-se como se estivesse fazendo uma própria emenda à Constituição. Eu não vejo isso, com todo respeito, com bons olhos. O que o senhor acha do indulto do deputado Daniel Silveira, deputado federal? Bom, primeiro vamos verificar o seguinte. Vamos voltar a falar sobre competência. Tá certo? De quem que é a competência para indultar ou a graça? Dizem que a graça é individual e o indulto seria coletivo. Mas tem gente que diz que, alguns juristas falam que a graça e o indulto é uma coisa só. De quem que é a competência? Ele é privativo da presidência da República. E nós já tivemos isso anteriormente. Quando que nós tivemos isso? Quando várias vezes, e o último que ficou foi com o presidente Temer, que ele fez um indulto, tá? Grande, etc. E na época o ministro Barroso entendeu ser inconstitucional e quis estabelecer normas para o indulto. Olha, para esse pode, para aquele não pode, que tipo de pena, não cabe isso. A vedação legal para o indulto está na própria Constituição Federal. Ela fala, os crimes, por exemplo, terrorismo, não cabe indulto, tá certo? É nacional. Então a própria Constituição fala, sem isso, ele é ato específico do presidente da República. E aí, eu até, com todo respeito, eu vou ler uma pequena parte da decisão, até do ministro Alexandre de Moraes. A Constituição Federal não limita o momento em que o presidente da República pode conceder um indulto, sendo possível isentar o autor de punibilidade, mesmo antes de qualquer condenação criminal. Ou seja, o artigo 84, inciso 12, que diz que o indulto é um ato de clemência, que está na própria Constituição Federal, e é um ato administrativo e discricionário
do presidente da República. E a limitação da concessão do indulto, igual eu teria dito, está no artigo 5º, que fala: a lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. E, por ele, respondendo os mandantes, os executores e os que podem evitá-los se omitirem. Então, essa seria a limitação do indulto. O Supremo Tribunal Federal, com a devida vênia, ele não é órgão revisor do indulto. Houve um decreto do presidente da República. O povo pode gostar ou não gostar. Se não gostar, não vote no presidente da República. Mas deve ser respeitado. Então, eu entendo, com a devida vênia, que o indulto do deputado que foi concedido pelo presidente da República, ele atinge, e foi antes do trânsito em julgado, não só a pena restritiva de liberdade, mas todas as suas consequências. Ele não torna ele inelegível, não torna aquelas multas que têm se aplicado, porque o Supremo ainda não decidiu a constitucionalidade do indulto. Isso, a meu ver, com todo respeito aos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas é uma excrescência jurídica. E por quê? Porque o Poder Judiciário não é órgão revisor do decreto do presidente da República. Se ele é um ato discricionário, basta o Poder Executivo, ou seja, o presidente da República, verificar a conveniência. E essa criação do indulto não atinge, porque muitas pessoas falam: não, há uma interferência no Poder Judiciário. Falam: não, isso está na Constituição. Freios, pesos e contrapesos. Então, isso é permitido ao presidente da República conceder um indulto. Isso faz parte da política, inclusive da política penal e criminal do país. Não pode ser agora dizer: não, eu vou indultar o Supremo Tribunal Federal vai entender que é parcial, só a pena restritiva de liberdade. Ora, se a outra é acessório, o acessório, pelo menos que eu aprendi, segue o principal. Então, eu acho que o indulto ele é altamente constitucional e não vejo com bons olhos esse questionamento. Falo: olha, mas o Poder Judiciário, ele, quando provocado, ele tem que decidir. Não resta a menor dúvida. Mas, se a ação é manifestamente incabível, poderia até a ministra Rosa Weber, a meu nome, indeferir a ação. Muitos batem palma porque se diz que o Daniel Silveira é apoiador do presidente da República. Tá certo? Então, o pessoal de oposição fala, mete o pau e etc. Tem uma frase do Machado de Assis que falava que a melhor forma de ver o chicote é tendo um cabo à mão. E o ministro Marco Aurélio, também do Supremo Tribunal Federal, hoje aposentado, dizia: tem que lembrar a todos que o Machado, o chicote, perdão, muda de mão. Então não adianta eu ver o chicote com um cabo à mão, porque ele muda de mão. Então nós temos que ter uma independência até para poder analisar, não uma independência ideológica e julgar de acordo com a vontade popular. Devem os ministros do Supremo curvar a Constituição e não ficar de joelhos para a opinião popular. Eu já disse em uma outra entrevista, que quem deve atender a manifestação popular, quem deve atender os desejos, os desígnios da população, são seus representantes nas casas congressuais. Tanto é que na organicidade do Estado, vem na Constituição Federal, qual o primeiro poder que se diz na Constituição Federal? Poder Legislativo. Por quê? Porque ali representa todas as pessoas, seja de oposição, da maioria ou da minoria, você tem uma representatividade. Depois, o Poder Executivo, que ele tem uma representatividade da maioria apenas, né? Para ser eleito, que eu estou dizendo. Depois é lógico, por óbvio, que ele é presidente de todos. E depois o Poder Judiciário, porque ele não representa a vontade popular. Ele tem as suas funções delimitadas pela Constituição. Então, quem tem que se curvar a opinião popular são as casas congressuais. Por que isso? Nós tivemos um julgamento muito importante da história, e onde, na época, o julgador, ao ver
o réu inocente, ele falou, olha, não trago o sangue do justo em minhas mãos. Foi Pilatos, lavou as mãos, falou, se vocês querem, eu condeno. Condenou Jesus Cristo e soltou Barrabás. O julgador não pode fazer isso. Vamos para o próximo tópico. Quais os desafios da advocacia e do Poder Judiciário, doutor? Olha, o volume hoje das ações do Poder Judiciário é um volume descomunal. Eu tenho dito que tem muita gente que critica os juízes, fala, não trabalham, etc. Não é verdade. Se você pegar a estatística, o nosso Poder Judiciário, os juízes são os magistrados que mais decidem entre os países da Europa e até dos Estados Unidos. O volume é muito grande de trabalho. Eles são realmente, com todas as críticas que nós podemos ter ao Poder Judiciário, mas são magistrados, são preparados, são pessoas operosas, são pessoas trabalhadoras. Bom, mas o volume de serviço é muito grande. Então, o que eu vejo como um desafio do Poder Judiciário hoje e da advocacia? Nós diminuímos essa beligerância, essa necessidade de demanda. Não abrindo mão do direito, mas nós tratarmos isso e tentarmos ter uma formação maior sobre mediação e arbitragem. Eu fiz 2 cursos no exterior, um na faculdade de Nova York e um na faculdade de Valência sobre isso. E minha tese de mestrado também é sobre isso. E eu verifiquei que, por exemplo, na Argentina, isso é condição da ação. Então, para você, aquelas ações que a gente diz patrimoniais, onde o direito você pode ser negociado, porque tem ação que não é. Né? Por exemplo, uma ação penal, não tem como. Você tem até depois algumas... O Ministério Público pode oferecer algum acordo, suspensão condicional do processo, etc. Mas cabe a ele. Bom, cabe ao Estado. Ao Estado. Então não pode as partes negociarem, né? Vítima e réu. Não é assim. Mas nas ações patrimoniais deveria ser a condição da ação. Para quê? Para desocupar um pouco o volume. Os juízes eles devem ficarem com as demandas mais sérias. E outra coisa, o Estado, quando eu falo Estado, eu falo município, os entes da federação, né? Estado, União, etc., são os maiores clientes do Poder Judiciário. Eles recorrem até a última instância e às vezes com decisões, com processos que eles sabem que vão perder. Nós temos que diminuir esta mentalidade demandista. O que é advocacia empresarial? Como funciona o seu escritório? Eu vejo que tem uma estrutura enorme aqui e o Dr. Badia é referência não só estadual, mas nacional na advocacia empresarial e eu testemunho isso, conheço a história dele. Quanto à referência, metade é bondade do amigo e a outra bondade é exagero. Mas nós realmente estamos aí há quase 30 anos na advocacia. A advocacia empresarial nossa é uma advocacia full service. O que é isso? Nós temos advogados que atuam e preparados para todas as áreas. Tá? Então, vamos verificar. É uma advocacia voltada para empresas? Sim. Mas nós temos, por exemplo, a área de licitação. Nós temos uma área de determinadas empresas que constroem, e aí precisa de corporações. Nós temos esta área imobiliária. Né? Nós temos a área civil, né? Onde nós discutimos contrato. E nós temos também aqui no escritório a área trabalhista, que não tem como, né, não tê-la, pelas relações de trabalho. E nós temos também a área de família. Por quê? Você falou, Badia, mas a área de família para a advocacia empresarial? Sim. Porque o grande problema que eu vejo no direito de família é quando existe uma separação, um divórcio, e a pessoa é empresária. Por quê? Vai refletir nas cotas das empresas. Vai refletir na empresa. Então nós temos isso. E antigamente, nós não tínhamos a área criminal, certo? Era uma área que a gente não atuava. Hoje, com a evolução do mundo e etc., porque a gente sempre teve uma ideia distorcida, principalmente do leigo, o advogado criminal é aquele cara que mexia só com
o traficante defendia os interesses de Bandido, isso, daquilo, bandido. um bandido. Não. Porque senão todos têm direito à defesa, inclusive eles. Certo? Mas hoje, o que acontece? Hoje você tem crime tributário econômico, hoje você tem crime ambiental, e isso volta. Então hoje nós temos uma área que é, pelo Dino Miraglia, trabalhada no direito penal também para os nossos clientes. Doutor Badi, o que é a blindagem patrimonial? Esse é outro nome que pegou no sentido popular, muitos advogados denominam como blindagem patrimonial. Eu não gosto da terminologia, apesar que às vezes a gente tem que usar para que o leigo entenda do que você está falando. Porque blindagem parece que você está tomando uma medida para blindar de algo ilícito, de alguma coisa errada, e não é bem assim. O que a gente verifica? As empresas antigamente, isso na época do meu avô, ele, por exemplo, tinha uma empresa chamada Organização Mercedes. Então, para mostrar que a empresa dele era sólida, o que ele colocava na empresa? A casa de praia, ele colocava a fazenda, ou seja, todo o patrimônio dele na empresa comercial, que não tinha nada a ver com a atividade fim da empresa. Certo? A empresa hoje, a valorização da empresa não é pelo que ela tem de imobilizado, pelo contrário, é a geração que ela pode fazer de caixa, de dinheiro e etc. É essa, inclusive, é assim que é feito os valuations das empresas. Hoje, com essa modernidade, a gente pega este patrimônio e cria-se holdings patrimoniais, onde o objetivo dessa empresa é apenas, e tão somente apenas, ter o seu patrimônio independente da empresa comercial. É uma empresa patrimonial. O que é holding? Holding é uma empresa que ela pode ser sócia de demais empresas, ou se ela for patrimonial, cujo objetivo dela é uma pessoa jurídica de direito privado, onde o objetivo dela é ter patrimônio, se for uma holding simples patrimonial, tá certo? E aí a gente verifica o seguinte: nós temos muito problema de sucessão. E sucessão patrimonial, a pessoa morre, e aí você vai ter que entrar com uma ação, vai ter que entrar com inventário, tem uma série de impostos. Se tiver menor, ou se tiver o incapaz, o inventário não pode ser feito extrajudicialmente, precisa de entrar no Poder Judiciário. A demora desses processos são grandes, né? E mesmo quando tem maior, se tiver alguma demanda, não pode ser feito extrajudicial, tem que ser feito através do Poder Judiciário. Quando tem menor ou incapaz, é porque precisa realmente da interferência do Ministério Público. Quando não, quando a demanda precisa de um juiz para decidir. Então, prevendo isso, você cria-se uma holding patrimonial, já passa algumas participações para os seus filhos. Eu sou daqueles antigos que eu acho que filho herdeiro depois de morto. Então, por exemplo, a minha empresa patrimonial, eu já estou passando aos poucos para os meus filhos, mas o usufruto das cotas da empresa, o usufruto é meu. Por quê? Porque eu posso comprar e vender. Quando você passa um imóvel para um filho e põe o usufruto no imóvel, o filho tem a nua propriedade, tá certo? Você pode usar e fruir, mas você não pode vender. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, enquanto eu for vivo, o usufruto das cotas pertence a mim. Eu posso comprar o meu imóvel, vender o meu imóvel. O dia que eu passar dessa para uma melhor, né? Eu sou cristão, eu acredito numa vida pós-morte. Eu até professo o kardecismo, sou espírita. Mas o que acontece? Quando eu passar dessa para uma melhor, meus filhos vão pegar aquele meu atestado de óbito, vão chegar na junta comercial e falar assim: acabou o usufruto. E eles são donos da empresa, já com as divisões entre eles, sem atrito, sem problema nenhum. Né? Essa seria o que eu chamo de blindagem patrimonial, que eu acho que é uma reformulação, na realidade, societária e patrimonial das empresas, né? E hoje também prevenindo uma futura sucessão.
vamos chegando ao final de mais uma entrevista, quase um bate-papo aqui, uma aula com o professor, poeta, grande poeta, Dr. Badicuri Neto. Eu agradeço imensamente a sua participação no nosso programa e lhe passo as considerações finais. Olha, eu agradeço bem-humoradamente poder estar ao seu lado, poder participar do seu programa, que já é um programa de sucesso. E poeta não. Eu escrevo alguns versos, alguns malfadados versos. Poetas são poetas maiores, Guerra Junqueiro, né? E eu escrevo, me atrevo também nessa área, porque a gente que está acostumado muito com direito, muita pressão, às vezes você, a parte... Tem muita bagagem, muita experiência, a poesia, tem muita história para contar. A poesia tranquiliza a gente, né? Eu tenho alguns hábitos de vida, alguns hobbies. Um deles, eu tenho um criatório de animais silvestres, frutos de maus tratos e do tráfico, onde eu mantenho. O outro é escrever poesia, né? E o terceiro ainda é pilotar avião. Que eu adoro. Eu acho que você estando lá em cima, eu sei a máquina, está uma tranquilidade muito grande, né? E a poesia, através da poesia, você viaja, pensa, né? Tem alguma aí em mente para a gente terminar o programa com bastante tranquilidade? As minhas poesias são menores. Em vez de falar uma poesia minha, vamos deixar para uma outra hora, mas vamos fazer o seguinte: eu vou te dar aqui, autografar um livro onde eu participei de uma antologia com alguns poemas meus. Eu faço questão de passar, viu? Vou apresentar para o internauta, Academia Mineira de Belas Artes, Ao Intento do Vento, Poesias nas Montanhas de Minas. Bacana, super bacana tá aqui. Agradeço imensamente e vou pedir para o senhor autografar. É claro. Mas, entrevista fantástica, agradeço imensamente mais uma vez o espaço que o senhor abriu aqui no seu escritório e até breve.